Olá, gente, bom dia. Vamos começar nossa aulinha, nossa segunda parte, até a prova, tá? Agora nós vamos falar sobre angiospermas. Na nossa aula passada, nós falamos sobre 3 grupos de plantas, as briófitas, as pteridófitas e as gimnospermas, cada uma com a sua particularidade e cada uma com a sua forma de reprodução específica. Agora nós entramos nas angiospermas e elas são o maior grupo de plantas existente e elas vão dar bastante trabalho para a gente, tá? Estou no livro de vocês na página 251. Pega aí o livro, bota na página 251 e vamos lá. Lá em cima diz: Vanessa visitou o sítio de sua avó e observou uma mangueira. Ela identificou seus frutos e flores. Veja as fotografias abaixo. Aí tem a mangueira, uma árvore enorme, com uma enorme quantidade de folhas, frutos, flores, por aí vai. De um lado tem a flor da mangueira, do outro lado tem o fruto da mangueira. Caso ninguém tenha visto uma manga, eu acredito que já viram, né? Todos uma manga. Número 1. Qual a importância da flor e do fruto para a mangueira? Vocês sabem para que serve uma flor e um fruto? Primeiro, a flor. A flor ela auxilia na reprodução da mangueira porque ela vai conter os órgãos reprodutivos da planta, no caso das angiospermas. Então bota aí, a resposta é grande, tá? A flor ela vai auxiliar na reprodução porque ela tem os órgãos reprodutivos da planta e ela também serve para atrair animais para ajudar na polinização. Então a flor geralmente ela é vistosa, cheia de cor, às vezes tem néctar, às vezes não tem, para poder chamar insetos, aves, algum animal para poder polinizar a outra planta. Nós vamos entender isso já mais para frente. E agora o fruto. Tem diversas outras funções da flor, tá? Mas vamos ater a poucos, porque daqui a pouco a gente vai ver mais detalhado o que cada um faz. E o fruto, ela é uma estrutura que vai proteger a semente e vai facilitar a dispersão dessa planta pela terra, tá bom? E cuidado com isso. 2. Em relação às partes das plantas, que semelhança e diferenças é possível perceber entre a mangueira e as gimnospermas estudadas anteriormente? Primeiras semelhanças. A semelhança de uma mangueira, que é uma angiosperma, com, por exemplo, um pinheiro, que é uma gimnosperma, as semelhanças são só 3. Elas possuem, não, são 4, quer dizer, elas possuem raízes, caules, folhas e sementes. Só isso, tá? Pode botar grão de pólen também, mas se atém mais aos 4. E as diferenças é que na angiosperma ela vai ter a presença de flores e de frutos, ok? Sementes, pode ser também, pode colocar nas semelhanças, junto com... Esqueci qual foi o que eu falei. Enfim, mas se atém as principais, que foi o que eu falei. Caule, folha, raiz, que são as semelhanças, e as diferenças é que a angiosperma possui flor e possui fruto, que o pinheiro não tem. Agora, a mangueira é um exemplo de angiosperma. Pode sublinhar agora o próximo que eu vou ler. Os vegetais desse grupo apresentam vasos condutores, que são o xilema e o floema, grãos de pólen e sementes, com estruturas e constituições diferentes das gimnospermas. Pode parar aí. Além disso, como você pode perceber e responder a questão acima, as angiospermas apresentam flores, uma característica apenas desse grupo, e podem desenvolver frutos. Com base no estudo de fósseis, sabe-se que as angiospermas surgiram na Terra há cerca de 130 milhões de anos e depois de cerca de 55 milhões de anos, passaram a ser o grupo vegetal mais abundante nos ambientes. Então, as angiospermas elas são o grupo de vegetais mais abundantes existentes, é o que tem maior variedade de espécies. Pode sublinhar agora. Entre as razões para essa dominância estão a presença de flores e a possibilidade de desenvolver frutos. A gente já vai ver o porquê que essas duas características foram de extrema importância e fizeram essas plantas, chamadas de angiospermas, dominarem a Terra. Estudaremos a seguir como é a estrutura das flores, dos frutos, das sementes das angiospermas. Por fim, veremos como ocorre a reprodução desse grupo de vegetais. Com isso, compreenderemos o porquê da sua abundância na Terra, que foi o que eu acabei de falar.
Passando agora para a página 252, nós entramos especificamente nas flores. Tem lá número 3, falando sobre o quadro ao lado, né? Geralmente as flores são coloridas, como nos retratos na imagem ao lado. Por que isso é importante para o vegetal? Por que a flor ela tem que ser colorida? Não tem que ser, né? Mas por que algumas flores elas são coloridas e é melhor que ela seja colorida? Essa característica da cor da flor é importante para atrair animais polinizadores, que vão carregar o grão de pólen que estão dentro dela de um vegetal para outro, auxiliando assim na reprodução daquela planta. Então, repetindo, a cor das flores são importantes para ajudar na reprodução, para atrair polinizadores. Número 4. No canto superior direito da pintura há uma borboleta visitando uma das flores. Você já viu uma situação semelhante a essa? Você acha que essa visita traz benefícios ou prejuízos para o vegetal? Justifique sua resposta. Você já viu uma situação semelhante a essa? Provavelmente já, né? Já deve ter visto algum inseto, algum bichinho posando em alguma planta. Agora, benéfico ou maléfico ao vegetal? É benéfico, só tem benefícios, tá? Por quê? Porque esses animais vão contribuir para a reprodução desses vegetais por meio da polinização. A gente já vai ver o que é uma polinização, tá? Esses animais vão chegar na planta, vão se sujar de grão de pólen e vão levar esse grão de pólen para outra planta. Pode sublinhar o próximo parágrafo todo, que diz assim: as flores contêm os órgãos reprodutivos das angiospermas. Nelas ocorre a produção de gametas masculino e feminino da planta. Em algumas espécies, uma mesma flor produz ambos os gametas, sendo chamada de hermafrodita. Já em outras espécies, os gametas são produzidos em flores separadas. Nesse caso, o vegetal apresenta flores masculinas e flores femininas. Então, existem dois tipos de flores. Primeiro, as flores que produzem os dois gametas, masculino e feminino, e por isso ela é chamada de hermafrodita, que é praticamente 97% de todas as plantas, tá? Não se assustem, a maioria das plantas são hermafroditas. E existem flores que têm os sexos separados, que existem a planta masculina e existe a planta feminina. Por sua vez, existe a flor masculina e existe a flor feminina. Um exemplo que o livro de vocês botou é o mamoeiro. Olha aí, o pé de mamão, por assim dizer, ele tem um pé que é masculino e o outro pé é feminino. Existe a flor masculina, que é o caso da letra A, se eu não estou enganado. Não, a letra A é feminina, porque ela é maior. Já a letra B é masculina, porque ela é menor. Olha só como é que é a flor da letra B e como é que é a flor da letra A. A flor da letra A vai ser maior justamente porque ela vai gerar o mamão, que é o fruto. E a flor da letra B vai ser menor, porque ela só precisa que algum animal vá ali e leve o pólen para outra flor. Nas briófitas e pteridófitas, lá embaixo agora, os gametas masculinos chegam até o gameta feminino com o auxílio da água. Já nas gimnospermas dependem principalmente do vento para que ocorra a fecundação. O resumão que ele fez da matéria. Agora sublinha. As angiospermas, por sua vez, geralmente dependem de animais para que ocorra o encontro entre os gametas. Esses animais são chamados de polinizadores e transportam os grãos de pólen de uma flor para outra, como mostra a foto aí do lado da abelhinha. Os animais, eles são chamados de polinizadores porque eles carregam o grão de pólen de uma flor para a outra. Essa flor ela pode ser hermafrodita ou pode ser uma flor masculina para outra flor, que pode ser também hermafrodita ou uma flor feminina, ok? Vai ser sempre na direção do masculino para o feminino ou da hermafrodita para a hermafrodita para que haja a fecundação. Se for ao contrário da feminina para a masculina, não ocorre nada. O livro de vocês não botou, eu acho. Não falou do néctar. O néctar é uma substância, e nem eu coloquei aqui no slide, né? Olha a falta de atenção. Aí, culturas florais, polinizadores. Vou botar aqui, ó. Observação. Néctar. O néctar, ele é uma substância produzida pela flor para atrair mais polinizadores. Ela é uma substância geralmente açucarada, que tem um gosto, um cheiro, que faz os animais serem atraídos para lá.
O animal vai e consome aquele néctar, em contrapartida ele é todo sujo de grão de pólen. E aí ele vai para outra flor, que também tem o néctar, e ele consome o néctar da outra flor, e o grão de pólen que estava nele, estava no corpo dele, é depositado na outra flor, ok? Isso que acontece, e para isso que serve o néctar. Passando agora para as estruturas florais, que é a última setinha que eu botei aqui na parte de flor, na página 253. Todas essas estruturas são de extrema importância, tá? Lá em cima. A flor é, portanto, essencial para a reprodução das angiospermas. Agora vamos conhecer a estrutura de uma flor hermafrodita. Ou seja, nessa flor aí, que é um exemplo genérico, existem tanto as estruturas masculinas quanto as estruturas femininas. Nós vamos por parte. A produção dos gametas femininos ocorre no gineceu. Gineceu é o conjunto das estruturas femininas da flor, que é formado por um ou mais carpelos. Cada carpelo é formado por um ovário, letra A. Olha aí na foto o ovário é só a parte de fora e gordinha. O estilete, que é o B. Acha aí a letra B, que é a parte alongada, que leva para cima, a parte alongada mais gordinha. E o estigma, letra C. O estigma é como se fosse a boca dessa parte alongada lá em cima. O estigma é só aquela partezinha lá de cima. O ovário contém o óvulo, D. O óvulo é a primeira redondinha que está dentro da parte gordinha da flor. Tá aí. Onde ocorre a formação do gameta feminino, chamado oosfera. Olha lá, oosfera dentro do óvulo. Ó. A bolinha pequenininha lá dentro. O estilete une o ovário ao estigma. O estilete é a letra B. Vai unir a parte de cima, que é a boca, a letra C, até a parte de baixo, que é dentro o ovário. Tá? Estrutura na qual ocorre a deposição dos grãos de pólen. Agora a parte masculina. Os gametas masculinos são produzidos no androceu. Androceu é o conjunto das estruturas masculinas, tá? Que é formado por um conjunto de estames. Cada estame é formado por uma antera. Antera é a letra F. Olha aí a letra F, que é só essas duas partezinhas, parece que são divididas, um grãozinho dividido. Isso é a antera, só a parte de cima, só o grãozinho. Na qual ocorre a formação dos grãos de pólen. Então, os grãos de pólen vão ser produzidos só nesses grãozinhos aí. E por um filete, quer dizer, que é a letra G, que é o mais fininho, que leva a antera para cima. Por que essa antera tem que ficar para cima? Porque quando o animal vier nessa flor, ele vai se lambuzar pelos grãos de pólen produzidos nessa antera, tá? Tá, acabamos aqui. E embaixo agora, o terceiro parágrafo. A flor se une ao caule por um vegetal por meio de um pedúnculo, letra H. Olha a letra H aí que é o pedúnculo, que é aquele caulezinho verde, que na verdade não é um caule, é um pedúnculo o nome, que apresenta uma extremidade dilatada chamada de receptáculo, que é a letra I. Receptáculo é essa partezinha mais gordinha que chega bem no iniciozinho da flor. Nessa extremidade insere-se o cálice, a corola, o gineceu e, em algumas espécies, o androceu, caso ela tenha as duas, tá? Vamos ver os dois nomes mais para baixo, que é o cálice e a corola, que ainda não vimos. Ao redor do androceu e do gineceu encontram-se as pétalas, J. As pétalas das flores todo mundo conhece. E as sépalas, letra K. Talvez você não conheça as sépalas. As sépalas são as folhas, entre aspas, embaixo verdes. Mas isso não é uma folha, isso é uma sépala, tá? O conjunto de pétalas é chamado de corola. Então, uma pétala é só uma mesmo. Se tiver mais de uma, é chamada de corola. E o conjunto de sépalas é chamado de cálice. Ok? Só isso que eu quero que vocês saibam. Embaixo das estruturas florais, aí sublinha só até onde eu falei, tá? Que é até 1, 2, 3, 4. Até o quarto parágrafo que fala sobre as estruturas florais. Embaixo vem a inflorescência. O que é inflorescência? É quando uma planta tem mais de uma flor junto. Vou deixar vocês lerem sozinhos o que é essa inflorescência. Partindo agora para a página 254, vem falando sobre o fruto. Sobre o que é um fruto. Lá em cima, a imagem ao lado apresenta a tela de dois meninos
Comendo Uvas e Melão, de Bartolomé Esteban Murilo. Nela podemos observar 2 meninos se alimentando de frutas. 5. Que estrutura do vegetal você acha que origina os frutos? Os frutos eles são originados pelo desenvolvimento do ovário, que é aquela parte da flor que é a mais gordinha, de dentro da flor mais ou menos. 6. Muitos frutos são atrativos para alguns animais. Por que essa característica é tão importante para as angiospermas? Porque vai ser esse fruto que vai auxiliar na dispersão das sementes. Dentro do fruto tem sempre uma ou várias sementes. Então, se o animal vai se alimentar daquele fruto, ele vai eventualmente dispersar as sementes, porque a semente não é digerida pelo corpo do animal, acaba saindo nas fezes, ou ele acaba mesmo jogando no chão de alguma maneira por não comer a semente. Embaixo. Como vimos, os frutos são característicos das angiospermas. Aí sublinha, eles geralmente se desenvolvem após a união do gameta masculino, trazido no grão de pólen com o gameta feminino, contido no óvulo da flor. Então, o fruto ele vai ser já a união do gameta masculino com o gameta feminino. Após a fecundação, o óvulo se desenvolve e origina a semente, que contém o embrião, enquanto o ovário se origina o fruto. Então, o óvulo vai originar a semente e o ovário vai originar o fruto. Ok? Olha aí embaixo agora a foto de uma maçã e a foto de um caju. As partes da flor podem originar diversos tipos de frutos, tá? Por exemplo, da maçã. Na maçã, o fruto verdadeiro é a porção central e a parte comestível é o receptáculo desenvolvido da flor. Então, o que a gente come da maçã é o receptáculo da flor. O ovário dela, da maçã, é só essa partezinha de dentro onde tem essas 2 sementes que está aí na foto. Tá? Tem tipo um sombreadozinho menor. Esse sombreadozinho menor é que é o ovário da macieira. Depois, do outro lado, tem o caju. No caju, o fruto verdadeiro é a castanha, que fica em cima. E a porção suculenta é o pedúnculo desenvolvido da flor. Então, todas as partes das estruturas florais podem formar, sim, uma parte do fruto. E embaixo, pode sublinhar o parágrafo todo. Além de proteger a semente, o fruto contribui na dispersão dela, ou seja, com a sua distribuição em diferentes áreas. Ela permite que o vegetal colonize novos locais, geralmente distantes da planta-mãe, de onde poderá absorver recursos como água e nutrientes. Muitos frutos apresentam especializações que facilitam sua dispersão. A foto ao lado tem, por exemplo, um dente de leão. Cada peninha, por assim dizer, entre aspas, desse dente de leão é um fruto diferente. Então, com o auxílio do vento, ele vai conseguir ir em diferentes locais. Essa é a ideia de frutos. Agora, na página 255, eu fiz um resumão aqui em 3 setinhas, que são os 3 tipos de frutos, tá? Existem os frutos secos, os frutos carnosos do tipo baga e os frutos carnosos do tipo drupa, tá? Olha para a foto que está aí, onde está escrito frutos secos, que nós vamos dar um pulo nessa página. Os frutos secos, como as vagens de soja abaixo, não acumulam água. Então, o fruto seco, como essa vagem que está aí mostrando, não vai acumular água, ele vai ser seco. Os frutos carnosos, que é o exemplo da uva que está aí, o que vocês têm que entender é que eles vão apresentar uma parte suculenta, que é a parte que a gente come, e eles vão formar uma semente. E a pele deles vai ser geralmente fina. Se você perceber, a pele da uva é bem fininha, você pode cortar qualquer coisa. Agora, os frutos carnosos do tipo drupa, a parte suculenta é aderida à semente. Então, a parte que se come é junto da semente. Isso forma um caroço. Então, essa é a diferença de uma semente e um caroço. A semente ela não vai estar grudada na parte suculenta, que é a parte que a gente come. Já o caroço ele vai estar grudado na carne, na parte suculenta da fruta. Tá? E embaixo tem aí a cabaça para a cultura indígena. Eu vou deixar vocês verem sozinhos essa parte. E nós estamos chegando no final, que fala sobre as sementes.
As sementes, a mesma coisa. Eu resumi, bem resumido aqui no slide de vocês, essa página 256 está toda resumida aqui em 2 setinhos. Primeira coisa importante da semente. Elas são formadas do óvulo após a união dos gametas masculino e feminino. Isso é semente. 2. Contém o embrião em desenvolvimento e substâncias para nutrir e casca para proteger. Então, o que tem dentro da semente? Substâncias para nutrir o embrião. O que tem fora da semente? Uma casca para proteger esse embrião. Ponto. Só isso, tá? A página 256 foi toda resumida em 2 setinhos. Para não ficar muita coisa também para vocês. Na página 257 já fala sobre a reprodução das angiospermas. Olha só essa chargezinha que está aí. No jardim da casa de Miguel tem uma planta conhecida popularmente como folha da fortuna. Certo dia, Miguel observou algumas folhas dessa planta caídas no solo e identificou uma característica interessante, a presença de brotos nas margens das folhas. Aí fala Miguel: "Uau! Olha que incrível essa planta. As folhas dela têm brotos nas margens. Vou levar algumas para Laís ver." Laís decidiu colocar a folha de alguns brotos sobre o solo. Alguns dias depois, Miguel retornou à casa de sua amiga. "Veja, Miguel, a folha que eu coloquei sobre o solo deu origem a uma nova planta, semelhante à que você tem na sua casa." Então, a partir de uma folha, deu-se origem a uma outra planta. Isso quer dizer que ocorreu uma reprodução assexuada. Não houve troca de gametas. Embaixo vem: como você percebeu na situação acima, os brotos presentes nas margens de cada folha formaram raízes e deram origem a um novo indivíduo. Esse tipo de reprodução é chamada assexuada, pois não envolveu união de gametas. Olha o exemplo agora do morango aí embaixo. Nesse tipo de reprodução, um novo indivíduo pode se formar de outras partes da planta, como caules e raízes. No morangueiro, por exemplo, apresentam estolhos, um tipo de caule que cresce sobre a superfície do solo. Essas estruturas podem ocorrer no desenvolvimento de raízes, caules e folhas, originando um novo morangueiro. Olha aí do lado. Um primeiro morangueiro, ele tem um estolho alongado e depois esse estolho alongado vai originar um novo morangueiro. Isso é uma reprodução assexuada, que eu resumi aqui. Na reprodução assexuada, a planta dá origem a outra a partir de partes da planta que caem no solo e, com o passar do tempo, originam novas plantas, como exemplo da folha que caiu no solo. Agora a página 258 e 259, ela é toda uma coisa só. Mas vamos acompanhar. E essa parte já fala sobre a reprodução sexuada dessas plantas. E essa reprodução vai envolver a troca de gametas. Como isso acontece? Número 1. A número 1 está na página 258. Tem a polinização, que é a primeira etapa. Essa etapa envolve o transporte dos grãos de pólen dos estames até o estigma. Em geral, mesmo nas flores hermafroditas, os grãos de pólen são transportados de uma flor para outra. Na maioria das angiospermas, a polinização é realizada por animais como abelhas, besouros, pássaros e morcegos, enquanto quando os animais polinizadores visitam a flor, como está mostrando na letra A, geralmente em busca de alimento, grãos de pólen ficam grudados em seu corpo. Letra B, tem umas partes brilhantes aí. Ao visitar a flor de outra planta da mesma espécie, letra C já está na outra página, os grãos de pólen presos no corpo do animal polinizador atingem o estigma dessa flor. Então, os grãos de pólen chegam na outra flor. Aí, número 2, que fala sobre a fecundação. Após atingir o estigma da flor, o grão de pólen origina um tubo polínico que penetra no estigma da flor e chega até o ovário dele. Olha aí, ó, o grão de pólen encostou no estigma da flor e formou-se o tubo polínico. O tubo polínico vai ser uma estrutura que vai levar as células dos gametas masculinos que estão dentro do grão de pólen até o ovário que fica lá embaixo na flor. Por meio desse tubo, células presentes no grão de pólen chegam até o óvulo, que contém a oosfera, que é o gameta feminino. A célula proveniente do grão de pólen dá origem a 2 gametas masculinos. Um deles irá se unir ao gameta feminino, formando o zigoto, e depois vai dar origem à semente. O outro une-se às células presentes no óvulo, formando
tecidos que, posteriormente, dará origem ao endosperma. Endosperma é a camada que envolve a semente. Número 3 lá embaixo agora. Formação do fruto da semente. Como que se forma um fruto e como que se forma uma semente? Depois de ocorrer a fecundação, forma-se um zigoto no interior do óvulo, que dá origem ao embrião. Em geral, o endosperma também se desenvolve e aumenta de tamanho. O ovário se desenvolve e origina um fruto. Então, como nós já vimos, o ovário da planta vai originar o fruto. Tá? Geralmente, o embrião interrompe seu desenvolvimento até que a semente e o fruto sejam dispersos e encontrem condições adequadas ao ambiente. Como assim? Dentro da semente, o embrião ele vai ficar parado. Ele não vai se desenvolver para formar uma nova planta, porque não tem como surgir uma nova planta de uma flor, de um fruto. Ele vai esperar cair no solo para que ele tenha os recursos provenientes do solo, como os sais minerais e a água, para poder se desenvolver. Número 4. Dispersão do fruto da semente. Após a sua formação, o fruto e a semente amadurecem no vegetal que os originou. Geralmente, os frutos que são dispersos por animais sofrem modificações e se tornam mais atrativos aos seus dispersores, letra G. Então, esse fruto ele vai se tornar mais atrativo para quem vai se alimentar dele ou para quem vai dispersar a semente dele no ambiente. Seja suculento, gostoso de comer, ou com cheiro atrativo, independente. Depende de como que a espécie funciona. Em alguns vegetais, apenas a semente é dispersa. Nesses casos, o fruto, ainda preso no vegetal que originou, abre-se e libera a semente que atinge no solo. Então, em alguns casos, o fruto ele consegue se abrir e de dentro do fruto cai a semente no solo e essa semente vai dar origem a um novo indivíduo. Número 5 agora, germinação da semente. Quando ocorre a dispersão da semente, letra H, olha lá, ao H a semente caindo no solo, o embrião geralmente que estava dormente, lembra que eu falei que o embrião estava dormente para não dar origem a uma outra árvore em cima da árvore mãe, ou seja, com seu desenvolvimento interrompido por determinado tempo, para que... Me perdi. Letra H, o embrião geralmente está dormente, ou seja, com seu desenvolvimento interrompido por determinado tempo. Para que a semente germine, voltando a se desenvolver, a dormência do embrião deve acabar. Vários fatores influenciam a quebra dessa dormência, como a disponibilidade de água, gás, oxigênio, temperatura e luminosidade. Em condições adequadas, a dormência do embrião acaba e ele se retorna ao seu crescimento, como mostrei com o composto J. Então, caso essa semente ela caia no solo e tenha para ela água, oxigênio, sais minerais, recursos para isso, nutrientes para isso, ela se desenvolve até formar uma nova árvore da mesma espécie, ok? A reprodução sexual é a mais complicada, porque envolve diversas etapas da planta até ela conseguir formar uma nova planta, um novo organismo, ok? Então toma cuidado com isso. As páginas 260 a 261 eu vou pular porque não fala nada de muito assim que vocês precisam saber. A página 261 e 262 eu vou deixar vocês lerem sozinhos para vocês verem como é que acontece o extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal, para quem não sabe, é a retirada de vegetais do ambiente para usos humanos e usos financeiros lucrativos, no caso. 264 e 265 é uma experiência super complicada, vocês não vão querer fazer mesmo. Aí vem para casa, que eu esqueci de botar aqui no slide. Vamos lá. Para casa. 265, 266. Opa, não. 266, 267, 268. Vamos lá. O livro vai botando o trabalho e vai fazendo. Agora, a 270 e 271 fala da matéria anterior. Então, não vou botar. Vou botar só a 272. Porque se der tempo, a gente faz junto 270 e 271. Tá bom? Então, ficou pouquinha coisa para vocês para casa. Estranho, porque nas outras turmas ficaram muitas páginas para casa e eu não entendi isso.
Eu fico por aqui então, tá? A gente se vê na aula ao vivo para corrigir tudo. Tchau, tchau.